Boa noite, gente. Nós dando continuação, não é, os assuntos que a gente vinha falando sobre o comportamento do consumidor, nos falta ainda um assunto que está no planejamento de ensino, né, no plano de ensino de vocês, no que diz respeito às tendências do consumidor, né, as novas tendências do consumidor, em especial, não é, o consumidor brasileiro, tá certo? E aí, esses temas a gente não encontra diretamente nos livros, né? Eu estive pesquisando aqui na internet, encontrei algumas coisas, fiquei lendo, selecionando algumas coisas que são importantes dentro da perspectiva, né, do marketing, porque comportamento do consumidor é uma disciplina de marketing, né? Então, manter-se informado sobre essas tendências que compromete se tornar forte nos próximos anos, que prometem se tornar forte nos últimos anos, é vital que para se certificar de que você fará as escolhas estratégicas, desenvolverá produtos e serviços adequados em tempo. Não é? Porque você tem que pensar quais são as tendências logo, do que é que o consumidor está procurando, não é? Quais as tendências de mercado, o que é que a gente está vendo em termos de mundo, não é? No caso aqui em termos do Brasil, tá certo? Para que você possa, não é, começar a se preparar para essas novas versões. Vocês viram aí que a questão da pandemia, né? Quantas coisas gerou, quantas necessidades foram geradas. Por exemplo, quem não usava o pagamento através do celular, através do próprio computador, hoje passou a utilizar mais esse tipo, procurar menos as agências. Talvez isso se tenha menos agências, né, físicas e mais agências virtuais. O que a Caixa já vem propondo aí há algum tempo. Eu já recebi telefonema da Caixa, ela dizendo que já tinha agência dela virtual, que eu podia utilizá-la, tá certo? E então tudo isso vai mudar. Se for a questão, por exemplo, de atendimento, né, de você buscar as coisas todas, as lojas, não é? O shopping há muito tempo que os futurólogos falam que os shoppings vão ser diferentes, né? As tendências vão ser diferentes. Você não vai mais ao shopping para comprar, não é, roupas ou mercadorias, vamos dizer assim, de uma forma geral, não é? Mas você vai, é um lugar onde você vai ter o quê? Centros clínicos, onde você vai ter cinemas, onde você vai ter bares, onde você vai ter teatro, não é? Você vê que agora as lojas todinhas resolveram atender também, dentro dessa pandemia, não é? Atender virtualmente. É outra coisa que a gente está vendo aí. Não é? Então, essas lojas passaram a ser mais virtuais, tá certo? E tudo isso ela já vem, né, se preparando para isso. Essas grandes lojas de eletrodomésticos, como Magazine Luiza, que vende hoje de tudo, né? De tudo que você quiser, vai pelo não é, aplicativo, e você encontra desde eletrodoméstico até coisas do seu dia a dia, né? Produtos assim de limpeza, tudo que você quiser, você vai encontrar no Magazine Luiza, tá certo? Então, tudo isso tem mudado, esse comportamento. O consumidor tem ido em busca dessas novas realidades, né? Em função dos novos estilos de vida, né? Vocês veem que os estilos de vida, né, têm levado a gente a mudar, né, esses comportamentos e exigir novos tipos de produtos, sejam eles bens ou serviços, tá certo? Então, com o surgimento dessas novas tecnologias, desses hábitos, desses costumes, não é? Acompanhar e se adaptar às mudanças que regem o comportamento das pessoas é fundamental para o negócio sobreviver dentro desse contexto de mercado, né? Um contexto altamente competitivo. Então, as organizações em geral já têm a inovação na pauta, né? Mas apenas com a preocupação de manter o negócio que existe ou acompanhar a onda do momento. No passado, ser maior era a grande qualidade, né? Hoje, no entanto, a qualidade está em ser ágil, ser rápido, em todos os sentidos.
Estar atento é o mínimo que se pode fazer dentro desse contexto. Então, sempre vendo quais são as tendências que vão, não é, acontecer, que estão acontecendo, para que você possa se adaptar a essas novas versões. Por exemplo, a McDonald's, né, só servia lanches, além de ser fast food, ela servia lanches como hambúrgueres, né, mas as pessoas têm buscado o que é uma melhor qualidade de vida. Então, elas não querem, nem todas elas estão preocupadas em consumir hambúrgueres, não é? Então, elas querem consumir o quê? Elas querem consumir produtos mais naturais. E aí, o que foi a proposta da McDonald's? Saladas, não é? A Coca-Cola vivia só de refrigerantes, apesar dos sucos que elas hoje, não é, também ofertam ao mercado, deve ter, não é, conservantes, né? Mas pelo menos torna-se às vezes melhor do que você consumir um refrigerante, né, que já não faz tanto bem à saúde, tá certo? Então essa busca dessa qualidade de vida, isso tem mudado, são tendências, né, do mercado, tá certo? Então empresas com foco no mundo interno tendem a não entender o que o consumidor precisa, né? Então ela tem que ter... às vezes a empresa está só só pensando no interno, é isso que eu quero dizer. Internalizada, é essa palavra, desculpem. Então ela tende a não entender o que o consumidor precisa, porque ela está com foco só nela, está naquela época ainda, não é, de Henry Ford, né, que pensava no carro na cor que ele queria, e não na cor que o consumidor queria. Né? Então dizia que podia comprar preto. Pronto, preto era a cor que tinha, acabou-se. Né? Fez sucesso que era naquela época, sem concorrência. Mas hoje entendeu o que o consumidor precisa. E é ele hoje quem decide que tipo de negócio continua e que tipo de negócio passará a ser dispensado até 2025. Tá certo? Então, para a especialista, né, a futuróloga, que a gente está dizendo ela 2020, né, as empresas que antecipam futuros e fazem da ruptura uma vantagem competitiva, rompe com determinadas coisas anteriores, rompe com coisas que estão démodé, né, fora de moda, né, e estão buscando novos grandes players do mercado, tá certo? Então, essas empresas, ela tem tudo para ter sucesso, não é? E o mercadólogo, ele está preocupado, né? Quem estuda esse comportamento desse consumidor, essas tendências de mercado, está preocupado com tudo isso que está acontecendo, para que ele possa propor, como eu disse, novos produtos, novos serviços que atendam às novas expectativas do mercado. Por hora, falamos de inovação e já não basta mais, porque a maioria dos negócios vem fazendo apenas inovação incremental, que é só uma resposta ao mercado em mudança. O assunto é agora transformação, completamente a transformação, para atender essas novas perspectivas. A gente, com essa pandemia, ele veio inclusive até nos impulsionar, não é? Para essas novas formas de ser, não é? De oferecer a questão dos serviços, dos produtos ao mercado, tá certo? Ver como é que esse consumidor agora se comporta dentro dessa nova realidade, tá certo? Vai fazer a gente experimentar coisas que a gente anteriormente não tinha pensado nem experimentado, tá certo? Vai exigir, não é? Diante dessa situação, as empresas agora vão sentir necessidade de ter suas lojas virtuais, de manter esse contato virtualmente com o consumidor e não só, não é, presencialmente, embora ainda eu sinta, né, que os consumidores, eles necessitam ainda de pegar nos objetos, né, ver, né, ainda estão acostumados a tudo isso, a sentir de perto. Né? Acredito que essa mudança de uma vez assim não vai acontecer, principalmente no nosso mercado aqui ainda, tá certo? Os consumidores ainda buscam, né, por, como eu disse, estar diante
desse produto, não é? Mas as tendências é cada vez mais você comprar através da internet, não é? Você utilizar essa questão virtual, tá certo? E aí é proposto, não é, essa futuróloga, né? Geralmente são os futurólogos que estudam sobre essas tendências. Ela apresenta, que eu achei interessante, né, aqui na internet, essas 10 tendências que prometem ganhar força nos próximos 5 anos. Não é? Aí ela cita a primeira, que ela diz que é a cidadania planetária. O que quer dizer isso? Não é? Tem a ver com o consumo consciente, com as empresas mais éticas, com a conveniência e personalização, tá certo? Então, eu tenho que fazer aquilo que é conveniente ao consumidor, eu tenho que oferecer produtos personalizados, não é? Mas eu tenho que ser, ao mesmo tempo, ética, porque é o comportamento, não é, que a gente vê também que está dentro do socioambiental, que eu estou falando a vocês, que a gente pode fazer um link aí dentro dessa realidade. Ou seja, consumir de forma consciente, não degradando o planeta, não é? Que é um comportamento só ambiental, não é? Busca dessa também ambiental. Por exemplo, ter, como a própria Natura, né, explora ali a parte da Amazônia, mas ela trabalha junto aqueles empregados que retiram aqueles elementos que eles vão fazer os produtos, né? Eles têm uma forma de não danificar a natureza, tá certo? Isso é um consumo consciente, não é? Ou, no caso das empresas, a preocupação, como eu disse, da reciclagem com as embalagens, não é? Não deixar os produtos à toa, fazendo lixo, não é? Então, essa reorientação da nossa visão de mundo, na qual comunidades locais e globais se misturam, é a chamada de cidadania planetária. Ou seja, eu tenho que ser cidadão, dentro desse comportamento cidadão, né? Dentro desse planeta, tá certo? Porque senão eu não consigo mais garantir a minha vida, né? A nossa vida planetária. O segredo é pensar globalmente, mas agir localmente, não é? Então, eu tenho uma marca, não é? Ela é global, mas ela vai ter que se adaptar àqueles consumidores daquela localização. Digamos, se eles buscam, sei lá, um refrigerante mais doce, um determinado biscoito mais doce, né, em função da sua própria realidade, né, eu tenho que agir localmente, né, pensar globalmente, mas agir localmente. Esta tendência provoca o desenvolvimento de produtos e serviços com padrão global, né, global standard, que precisarão estar em todos os mercados de forma similar, rápida e barata. Agora, sempre adaptado àquela realidade local, tá certo? Hoje vemos empresas como a Arb, né, a Uber, a WeWork, olhando nessa direção, né, do pensar globalmente, mas agir localmente, tá certo? E aí a gente tem uma das tendências, né? Que é essa cidadania planetária. Outra que ela cita, que eu achei interessante aqui, que eu pesquisei vários e achei interessante dessa autora, né? Dessa futuróloga. Ela diz o seguinte, né? Mais além, deixa eu ver aqui. Tá certo? Jacqueline Weigel, ela pensa dessa forma. Não me engano, francesa. Então, o social cheio, consumir em excesso, comprar sem checar a origem,
trabalhar demais, fumar, beber, dirigir, usar plástico, estão entre os comportamentos considerados hoje cafonas, né, como se dizia antigamente. E isso faz com que as empresas que vendem produtos para esses públicos revejam seus modelos para que não sigam perdendo no mercado. Há também o movimento dos consumidores que se organizam em tribos e geram oportunidades para a criação e crescimento de negócios, até então marginalizados de acesso restrito, como produtos naturais, orgânicos, veganos, né? Então, hoje a gente vê demais, né? Feiras de orgânico, né? Busca dessa qualidade de vida, né? O impacto da tendência envolve a diminuição ou até a extinção dos negócios nocivos. É uma coisa que busca também o próprio meio ambiente, né? Que a gente tanto estudou isso aí. Essa questão da gestão ambiental está preocupada também com essa questão dos orgânicos, né? Com essa questão de fornecer no varejo, né? Nos próprios supermercados, também esses produtos orgânicos como diferencial competitivo, tá certo? Então, o impacto da tendência envolve a diminuição ou até a extensão de negócios nocivos, a revisão de produtos e de processos, a pilotagem de negócios que deixam de vender um item e criam algo mais adequado, seja no mesmo segmento, seja em outro. Já vemos negócios caminhando nesse sentido, como as boutiques orgânicas que já existem, que ampliam seu portfólio com produtos, restaurantes e serviços de entrega em casa, né? Diz a Jaqueline, né? Essa futuróloga que eu estou falando para vocês. Então, não é? Hoje a gente está vendo quanto é útil, né, essa questão dessa entrega em casa, tá certo? Outro elemento que ela fala é a pós-humanização, tá certo? É outra tendência. O novo ser do planeta transcende e não aceita mais o que chamamos de normal. Ele é questionador, ele é integrativo, ele é informado, ele é holístico, né? Vive todo dentro desse equilíbrio, conhecendo de tudo, né? Ele está conhecendo de tudo ele está conhecendo, tá certo? Não é mais razoável manter uma vida em torno de si mesmo, sem pensar nos impactos e tudo na sociedade e no planeta, que eu tanto falo para vocês. Essa preocupação hoje da conservação do meio ambiente, né, em que vivemos. Estamos em um processo de libertação de qualquer status quo ou padrão que nos aprisione em idade, em sexo, em cor, em religião, nacionalidade, não é? Isso aí não mais vai ser visto, tá certo? Isso não vai mais ser considerado, porque às vezes a pessoa tem uma idade mais velha, né? Tem uma idade mais velha, mas se comporta ainda como uma pessoa jovem, não é? Às vezes os sexos, hoje eles usam, às vezes homens usando até, digamos, rosa, coisa que antigamente eles não usavam, né? A religião, às vezes é de uma religião, ou de outra, de uma nacionalidade, não é? É a questão da diversidade, não é? Essa busca de controlar essa diversidade. Segundo o novo humano, vive bem sozinho, medita, se alimenta bem, não é? Precisa consumir produtos e serviços que vão até ele de forma fácil e acessível, tá certo? Então, as pessoas querem as coisas fáceis, ligar e aquele produto, não é, tá lá na casa dele. Essa é uma tendência em termos de serviço, né? Serviço certo na hora certa, no local certo, né? O novo ser do planeta transcende e não aceita mais o que chamávamos de normal. Ele é questionador, ele é integrativo, é informado, não é? Como eu disse, é holístico. Não é mais razoável manter uma vida em torno, não é? De si mesmo, sem pensar nos impactos de tudo na sociedade e no planeta em que vivemos. Estamos em um processo de libertação de qualquer status quo padrão que nos aprisiona, como eu disse, a idade, sexo, cor, religião e nacionalidade, né? Pronto. Então, tudo que faz
vida ficar simples, higiênica, em termos éticos, permite tempo pessoal, livre conforto, né? Por isso, tende a ganhar força a procura por produtos pensados de forma interativa. Os negócios devem dar atenção ao fato de que agora ser é mais importante do que ter, não é? De que cada vez mais pessoas vão ser livres de amarras financeiras, tá certo? Nos próximos anos, tudo que puder ajudar as pessoas a transcender será de grande valor. Então, tudo que fizer com que contribua para essa nova transformação, não é, será de grande valor. Não é só inovar, é ter essa ligação com essa realidade, não é? Longevidade. Então, o envelhecimento da população brasileira está muito acelerada. Então, quem deixar de olhar para essa parcela da população e não se adequar a esse processo, não perderá a oportunidade de conquistar esse mercado, não só perderá a oportunidade de conquistar esse mercado crescente, mas acabará praticando preconceito do idatismo. A longevidade vai impactar a forma que olhamos para nós mesmos, como lidamos com o coletivo, mas ela vai afetar principalmente, não é, a maneira como a gente oferece produtos e serviços em todos os sentidos. A tendência vai motivar discussões, a impactar soluções voltadas para a ergonomia, não é? Ou seja, produtos adaptados ao nosso corpo, né? Ergonômico. A acessibilidade, não é? Que tanto se trabalhou aí, acessibilidade a pessoas com deficiência, né? A empatia, não é? Algumas empresas já estão voltando a se olhar a longevidade e traçando uma estratégia completa que integra produto, serviço, comunicação e política interna da empresa, tá certo? A Natura, por exemplo, já vem abordando a questão da longevidade, né? Tanto é que ela mostra pessoas mais jovens e pessoas mais velhas nos seus produtos. A L'Oréal de Paris, né? Que recentemente ganhou inclusive o prêmio de Cannes. A Vodafone, né? Tudo isso são empresas que já estão dentro dessa perspectiva, já estão buscando, não é, essa perspectiva. E aí ela fala de outro item que também é importante, que é a hiperecologia, tá certo? A degradação do planeta é real, tangível, e o consumidor está finalmente percebendo essas consequências. O que é que está levando essa questão, não é, da degradação do planeta? Ele já tem ideia como vão ser as consequências. Ele não estava pensando antes, mas hoje ele está pensando o consumidor. Portanto, nos próximos anos será necessário ir além da transformação dos nossos hábitos cotidianos. Entender que as mudanças para um futuro mais verde precisam ser estruturais e industriais. Não é? A indústria tem que pensar mais naquilo que ela, como eu disse, na logística reversa, não é? Os produtos vão e voltam, não é? Não são jogados na natureza à toa, não é? Aqueles que não são mais utilizados, embalagens, de certas empresas têm que pensar nisso, não é? Por exemplo, baterias de celular, não é? Esse retorno, né? ou a própria sobras de produção, não é? Reaproveitáveis, diminuindo os custos da empresa e trazendo essa preservação da natureza, tá certo? Ou seja, devem acontecer em profundidade, né? Em grande escala, tudo isso deve estar acontecendo. A tendência da hiperecologia vai provocar o comprometimento de comunidades e envolver a coletividade de segmentos que não estão acostumados a trabalhar com os seus concorrentes, não é? As escolhas do consumidor vão obrigar os fornecedores e as marcas a reagirem, a sair do estado passivo, forçando-os a voltar a se olhar para essa necessidade, não é? Então, a ação Black Supermarket do Carrefour na França sobre a conscientização de alimentos orgânicos indicou o quanto a empresa em nível global está alinhada à tendência da hiperecologia. Ele, inclusive, né, nesse atacadão que ele tem
montado aqui várias lojas, né? Aqui em Recife a gente tem uma, aliás, tem um em Jaboatão, que é em Piedade, tem uma ali como quem vai para Casa Forte, né? Pela aquela BR, e tem um que eu sei aqui perto, né? De Boa Viagem. Eles buscam justamente isso, né? Eles não fornecem aquelas embalagens, aquelas sacolinhas. Se você quiser alguma sacola, eles cobram. Mas você não vai comprar uma quantidade de sacolas, são grandes, né? Além disso, notamos um forte movimento das grandes empresas que estão se unindo às startups para poder fazer essas mudanças, tá certo? Outro item que ela fala aqui, essa futuróloga, é a reinvenção da narrativa sobre o afeto. A forma de abordar o amor após os movimentos como chega de fio-fio, né? Medo e nu, precisa ser repensada, né? Nos próximos anos, a atenção deve se voltar à preocupação como a gente vai se expressar, comunicar, retratar o amor, o afeto, né? O mundo inteiro despertou e reagiu em prol da segurança das mulheres. E essa bandeira tende a se manter cada vez mais firme. Trata-se principalmente de como a gente estabelece um diálogo mais amoroso, que seja nessa situação de ataque e na situação de vítima, não é? Essa mudança deve impactar especialmente as narrativas, como vamos retratar a mulher, a relação afetiva. Segundo essa análise, é fundamental para a sobrevivência de qualquer empresa, em qualquer sociedade. A tendência de ganhar mais força para a frente, mas tenho notado um movimento muito interessante da própria Rede Globo, nossa aqui, né? Com programas que mostram como essa discussão é necessária e urgente, como em Segunda Chance, toda forma de amor, e na novela Amor de Mãe. Essa abordagem tem se mostrado mais forte no universo sociocultural. Agora é hora de marcas reagirem, né? Então, ele está sempre mostrando esses novos aspectos, no próprio comercial, na própria, não é que eu quero dizer, na própria propaganda, seja ela no outdoor, seja ela na televisão, né? Seja ela, sei lá, até no rádio, tá certo? Antes da internet, a referência de consumo era a mesma para todos, né? Ou seja, havia uma espécie de padronização dos desejos, né? A hiperpersonalização. Então, ele vai querer sempre personalizar, né? Ter coisas bem específicas. Se fabrica um medicamento bem direcionado à pessoa. As farmácias de manipulação, elas já fazem isso, né? Por exemplo, na questão dos remédios. Os produtos e serviços personalizados, tá certo? Esse conhecimento vai além do histórico da navegação, né? De relacionamentos ou de consumo, deve em breve chegar até o nível genético. Empresas, né, como a 23andMe, a FundDNA, por exemplo, fazem um mapeamento genético acessível, já trazendo as informações valiosas, mas que em breve poderão desbloquear uma nova onda, com personalizações até medicinais, como eu disse a vocês, não é? Eles ainda fabricam um remédio, mas não personaliza tanto, né? Eles vão estudar primeiro geneticamente o indivíduo para adequar aquela medicação àquela genética daquele indivíduo, tá certo? Vai estar chegando a esse ponto. Diante de todas as mudanças, né, apresenta-se também a ética digital, que estão por vir. A confiança será um dos pilares estratégicos para a nova economia dos próximos anos. Com tantos dados disponíveis, com a abundância do poder computacional, né, torna-se necessário nas estratégias digitais. Afinal, a utilização ética e transparente dos dados, dos insights gerados por eles, gera confiança, palavra que deve pautar as relações de consumo daqui para frente. Outra que ela diz é a pressão sustentável, não é? A busca por um consumo mais sustentável, né, que a gente viu na parte de sustentabilidade. Está chegando um momento crítico. Quais são as expectativas futuras, né?
uma mudança moral para os consumidores, pois quando as alternativas ecológicas são tão disponíveis e acessíveis quanto as outras, não há razão para não optar por elas. Dê uma olhada em 3 momentos icônicos de consumo ecológico, não é? Em 2008, a Tesla lançou a Roadster, um supercarro elétrico de $100 mil, tá certo? Então, buscando não mais queima de petróleo, mas utilizando a energia elétrica normal, sem poluir a atmosfera. Status ecológico, 2016, a Adidas firmou parceria com a Parley for the Oceans para produzir uma linha de tênis de edição limitada feita de plástico oceânico reciclado, com uma edição de apenas 50 pares. A Status ecológico, também em 2016, a Momofuku de New York, de Nova York, se tornou o primeiro restaurante do mundo a oferecer a Impossible Burger, que tem aparência de carne, sabor de carne, mas é feito a partir de plantas, mais status ecológico, tá certo? E por fim, ela cita a inteligência artificial, que é outro elemento, outra tendência. As marcas estão assumindo um novo formato, né? Estão assumindo, um novo formato em meio ao avanço digital. Como prova disso, o ramo de influenciadores digitais vem crescendo de forma considerável. Este ano, a agência de notícias chinesa lançou sua segunda âncora virtual de notícias. Outro exemplo é a Liu Miquela, uma influenciadora virtual do Instagram, que estrelou ao lado do supermodelo, da supermodelo Bella Hadid, em sua campanha da Calvin Klein, tá certo? De acordo com a Trendwatch, no futuro os consumidores estarão mais atentos às marcas que se incorporam por meio, de novos personagens, avatares virtuais, permitindo que eles habitem nos canais digitais de maneiras mais ricas, imersivas e humanas. Cada vez mais os consumidores estão se acostumando a relacionamentos significativos com entidades movidas à inteligência virtual. A tendência deve crescer cada vez mais. A gente vê isso, no Magazine Luiza já, aquela figura virtual, aquela marca, da Lu, do Magalu, tá certo? Isso tudo eles estão buscando hoje, ligado à marca do produto, tá certo? Isso são algumas tendências que eu achei, dessas que eu tenho pesquisado, eu achei essa mais interessante, dessa futuróloga, tá certo? Que tem buscado, pesquisar sobre esses, porque sempre que a gente, sempre que se estuda o comportamento do consumidor, leva-se em consideração também as tendências, a questão de estudar essas tendências. E aí os futurólogos estudam essas tendências, para ir logo adaptando esses produtos. Ele não vai deixar para adaptar os produtos depois que já aconteceu. Quando já aconteceu, eles já estão com os produtos, com os serviços. Agora, houve um apressamento, dessa situação, com essa questão dessa pandemia. Mas, em contrapartida, eles tiveram que os que já se adaptaram, já tinham suas lojas virtuais, já trabalhavam dentro dessas lojas, por exemplo, hoje a gente vê a questão das lives, fazendo lives, aqueles eventos onde você comparecia presencialmente, hoje você comparece virtualmente ali, Então é muito interessante, tá certo? Tudo isso é muito interessante e tem trazido muitas modificações, não é só uma inovação, Por exemplo, um produto que hoje eu tenho, sei lá, um hambúrguer X, aí eu inovo, boto com não sei o que, com uma coisinha diferente, com um queijo diferente, não. Eu vou ter que transformá-lo realmente, De hambúrguer de carne passar a ser um hambúrguer vegetal, por exemplo.
em função da busca dessa qualidade de vida, não é? Então é isso que tem acontecido ultimamente. Então essas são tendências a se considerar, né? A considerar, porque as empresas ou elas se adaptam a essas novas tendências, esses novos comportamentos desse consumidor, ou ela tende ao fracasso, tá certo? Porque a concorrência, né, é grande no mercado e eu tenho que estar sempre partindo na frente, né? Partir sempre na frente, para que eu possa cada vez mais oferecer, né, melhores produtos, né? Ter uma qualidade, né? A gente viu que a qualidade não é mais ligada à qualidade em si, mas é ser ágil, ser rápido em todos os sentidos. Estar atento ao mínimo que estiver acontecendo, você está atento para fabricar e oferecer esses produtos e serviços, né, ao consumidor, satisfazendo seus desejos, como a gente já viu dentro de marketing, e suas necessidades, tá certo? Então, eu quero deixar para vocês, não é, aquele exercício que eu disse a vocês, aquela atividade que vocês vão construir um texto, não é, ligando essas duas realidades, tá certo? Tanto a realidade do comportamento do consumidor, essas tendências, quanto a realidade, não é, dessa busca por essa qualidade de vida através também da sustentabilidade, não é, da responsabilidade, melhor dizendo, socioambiental, tá certo? Vai estar lá, né, esse exercíciozinho, né, tanto na sala virtual, né, até isso a gente teve que se adaptar, tá vendo? As salas virtuais. Tanto vão estar lá na sala virtual, tá certo? De comportamento do consumidor, como na sala de gestão ambiental, tá certo? Eu vou botar a mesma atividade em um e outro, mas é uma só. Vocês só precisam fazer uma atividade que vai ter validade para os dois, para as duas disciplinas, tá certo? Isso diminui o trabalho de vocês e ainda a gente trabalha, como eu disse, a interdisciplinaridade, tá certo? Muito obrigada e até a próxima.